E agora está na hora do nosso quadro Rainha do Melasma, com Gerriane Medeiros. Ela já chegou, ela já está ao meu lado. Isso. Essa mulher preparada, viajada, conhecida internacionalmente, premiada. Recentemente esteve no maior evento de estética do Brasil, que acontece em São Paulo, capital, para aprender muito mais e também para ensinar, porque quem dá aula de como controlar o melasma tá aqui, gente. Então vamos aproveitar tudo dessa mulher. E o assunto hoje é esse danado do melasma, Gerriane. Um fantasma na vida das mulheres. Muito bom dia, minha amiga. Seja bem-vinda. Por estar aqui. Gerriane, a gente mora numa região muito quente, a gente já está se aproximando aí, já estamos no mês de junho, julho, agosto, setembro. Quando chega setembro, o sapeco começa, muita quintura, temperaturas elevadas, Isso. vento, fatores externos. E a gente sabe que o melasma, ele é um problema multifatorial. E o Isso. que isso quer dizer, minha amiga? Bom, é porque assim, o que as pessoas pensam muito, né? Que o melasma, ele só aparece na nossa pele por causa, por exemplo, do sol. Né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre as altas temperaturas, mas não é. São milhares de fatores que causam o melasma, Além né? da alta temperatura. Exatamente. Se não fosse isso, as mulheres que moram em outras regiões do país, como regiões frias, não sofreriam com o melasma. Exatamente. Porque a gente acha que é uma coisa de uma região quente. É mas porque não todo mundo pensa isso, né? Inclusive tem clientes que chegam na minha clínica e dizem assim, ah, eu não tinha esse melasma. Vim morar no Piauí, eu passei um período numa região mais quente e por isso que o meu melasma apareceu. Gente, o melasma são multifatores. Ele vem desde questão hormonal, emocional. O sol é apenas um dos gatilhos, tá? Inclusive nós fizemos um vídeo mostrando com imagens ilustrativas para que todo mundo entenda. Por exemplo, a falta de cuidado com o filtro solar. Infelizmente é um dos fatores que você pode vir a desencadear o melasma. Né? Não cuidei, não usei protetor correto, já tenho uma predisposição a melasma, já tenho genética para melasma. Aí junta todos os fatores, por exemplo, mulheres, tem a questão do anticoncepcional, tem a questão da gravidez, tem tudo envolvido, né? Nós mulheres temos muito mais predisposição a ter melasma do que os homens. Por quê? Porque nós temos muito mais desordem hormonal do que os homens. Então toda essa questão conta muito. E aí vem vários fatores que intensificam o melasma com a falta dos cuidados. E agora com as altas temperaturas, que já passou o nosso inverno, eu já até fiz um vídeo falando sobre isso, que no Piauí, gente, o nosso inverno ele é mais ou menos de janeiro até abril, entrando em maio. E a gente já está com uma temperatura muito alta. Verdade. Então agora a gente tem que dobrar o cuidado. Outra coisa, outro mito que a gente tem que tirar da cabeça das pessoas, é as pessoas não pensarem que tem que usar filtro solar só quando estiverem expostas ao calor. E não é isso. Né? Você está dentro de um ambiente com luz, você está com essa iluminação toda em cima da gente, tudo isso daqui intensifica o melasma. Então a gente tem que ter um cuidado dobrado, cuidado muito maior do que isso. E o fator genético, Gerriane, ele conta? Tem Muito. pessoas que têm realmente uma tendência maior Muito, a desenvolver o melasma? Ó, eu até falo hoje isso, né? Quando eu estou com meus clientes sentados na minha frente, a gente conversa muito sobre a predisposição genética. Por exemplo, eu tenho genética de negro, de índio do lado da minha mãe e de família branca, português do lado do meu pai. Então eu já tinha uma predisposição muito grande pela genética da minha mãe. Inclusive eu tenho melasma há 15 anos e desenvolvi um método no meu rosto. Eu falo que eu sou a prova viva que melasma tem controle sim. Melasma não tem cura. Quem estiver aí do outro lado me escutando, prestem muita atenção nesses sinais, porque as pessoas elas erram muito em prometer milagres na internet, em prometer cremes milagrosos, remédios caseiros, né, produtos caseiros, tá? Então não acreditem nisso, gente. Melasma, ele é um controle. Você consegue clarear e você consegue controlar. E quanto menos agressão você fizer no melasma, mais resultados você vai ter. Exemplo, eu falo muito que menos é mais. Não há necessidade de escamação para clarear o melasma, não há necessidade de você fazer procedimentos muito intensos, como lasers. Eu não sou a favor de laser. Em melasma, não. Existem milhares de lasers aí fantásticos para rejuvenescimento, mas não para melasma. Então isso é algo que eu conto muito, que eu bato muito nessa tecla em relação a isso. Para não agredir, para ter um cuidado maior. E a genética conta assim, por exemplo, nós no Nordeste, nós temos uma predisposição muito maior, porque nós temos muito o quê? Uma miscigenação muito mais acentuada. Então nós temos muito mais disposição. Mas não é só no Nordeste não, viu? É no mundo todinho. Eu tenho alunas em 16 países. Eu falo que não é só no Nordeste do Brasil que está mais acentuado, no Norte do Brasil. Em qualquer região o melasma está acentuado. Infelizmente hoje,
no mundo, tá? É geral. E é por isso que a rainha do melasma está aqui. Ela que desenvolveu o seu método próprio, que é utilizado por inúmeros profissionais, porque além de fazer o tratamento na clínica Gerriane Medeiros, a própria Gerriane Medeiros viaja o Brasil e o mundo ensinando como outras profissionais podem conduzir as suas pacientes no tratamento e nesse desafio de controlar esse danado desse melasma. Isso. Mas, Gerriane, muitas vezes a pessoa começa o tratamento e ali até faz, mas algumas medidas, algumas mudanças na rotina, não tem aquele cuidado. E depois Isso. o melasma piora. Pronto. E aí, o que fazer? O que acontece? É algo que eu bato muito na tecla quando eu estou fazendo a avaliação do meu cliente, né? Eu faço uma avaliação investigativa, eu converso tudo, pergunto tudo, faço aquela ficha de anamnese e ainda entra a parte de quê? Toda a parte de uma aparelhagem para poder avaliar. O que acontece muito de errado? Muitas vezes a rotina do seu cliente que muda e muitas vezes ele não informa para você. Exemplo, viagens que não estão no contexto. Outra coisa, cirurgias, vou dar um exemplo, alguma questão emocional que ele passa, né, uma perca ou alguma questão emocional em qualquer sentido. Ah, tive um estresse maior, não estou bem emocionalmente, tudo isso impacta no melasma, infelizmente. Então, nós profissionais, a gente tem que estar acompanhando o nosso cliente sempre. Eu brinco muito dizendo que a gente é o capitão do barco, né? Que é para que o iceberg não apareça, né? Para que Porque ele fique lá embaixo. Então, para que ele fique quietinho, a gente tem que estar sempre controlando, conversando com o nosso cliente. E o nosso cliente, ele tem que estar nos informando. Que é isso que eu faço. Tanto eu como a minha equipe, eu falo que a gente é um verdadeiro exército contra o melasma. A gente fica ligado no nosso cliente e pede para que ele informe qualquer coisa que saia da rotina dele, normalmente, tá? Uma coisa que está acontecendo muito, que estão chegando muito na minha clínica, é exatamente isso. É pegar receitas milagrosas de internet, é fazer tudo que está na moda. Ah, está na moda um laser, vou fazer, vou comprar um ácido. Ou então a pessoa própria em si, ela se automedica, ela vai numa farmácia, ela compra um produto sem ter um profissional qualificado. Então, qual o meu conselho, gente? Procurem sempre profissionais qualificados, do dermatologista a esteticista, mas vocês têm que procurar um profissional que esteja apto a lhe atender, apto que entenda de pele, entendeu? Todos os profissionais, exatamente. O melasma, a gente vê ele aqui fora, mas ele não começa aqui fora. Quando ele vem aparecer, ele já viveu toda uma trajetória. Já. E eu queria que você falasse isso pra gente, Gerriane, dessa questão de prevenir antes que essa manchinha suba. Primeiro que você explicasse essa anatomia dele, quando ele vem lá das camadas mais profundas da pele até a chegada. E qual a importância de ver o quanto antes a menor manchinha que seja para controlar. Essa semana eu atendi até uma cliente que ela disse exatamente isso. Ela disse que a mãe dela já tinha melasma, a irmã dela já tinha melasma, e aí ela viu aquele pontinho, aquela sombrinha, um dia que ela foi para a praia que se acentuou. E aí você falou algo muito bacana, né? Que é exatamente isso, a gente ficar ligado. Eu vou dar um exemplo de mim também. Quando o meu melasma apareceu há 15 anos atrás, eu sou esteticista há 27 anos. Então, há 27 anos eu observo a minha pele. E aí, quando ele apareceu, foi na minha segunda gravidez. O que eu observei? Eu observei exatamente que estava vindo algo ali, só que eu estava no período da gravidez. Então, pode ser o cloasma gravídico, que estava iniciando, como pode ser o melasma, que já veio para ficar. No meu caso, era melasma. Então, são milhares de fatores. O melasma, ele começa com melasma epidérmico, um melasma mais superficial, né? Então, se você não cuida, infelizmente, ele pode vir a se tornar dérmico, porque todo mundo pensa que é uma descamação, que é só botar um ácido que essa pele vai clarear, e não é. Ele vem de dentro para fora. E quando ele é dérmico, Nayana, ele nunca vai sumir. Ele vai ficar sempre uma sombrinha. Por exemplo, eu tenho melasma dérmico, inclusive na região da minha testa e nessa região do malar. Ele está calminho? Tá clarinho, tá controlado. Mas tem dias que ele está mais acentuado, porque ele fica na última camada da epiderme, que é na camada basal. O certo é ele ficar lá, tá? Só que o que acontece? Quando ele é agredido por vários fatores emocionais, hormonais, ele vem à tona. Então, o que a gente tem que fazer? Ter um cuidado maior. Hoje em dia existe muita estética integrativa, que é muito bacana. Por exemplo, eu indico muito meus clientes para nutricionistas, quando eu vejo que está passando por um quadro muito grande, por exemplo, de inflamação no corpo. O que pode também Então, passa pela muito, medicamentos, né? Está passando por algum problema de saúde. Então, nós profissionais, nós temos que estar em uma comunhão de profissionais, né? Nos aliarmos, endocrinologista, ginecologista. Por exemplo, chegou uma cliente um dia desse com uma manchinha que tinha tudo para ser uma melanoma. Eu indiquei para dermatologista. Então, isso tem que acontecer essa união entre profissionais para que todo mundo se ajude. Mas o melasma, ele é o quê? São milhares de fatores, ele vem de dentro para fora. A gente tem que cuidar muito dessa parte de alimentação, de tomar muita água. No vídeo que a gente colocou até várias coisas, mas a gente tem que estar em sintonia com outros profissionais, porque só nós não vamos poder tratar tudo. Então, o ginecologista, a mulher está entrando na menopausa.
O melasma tanto pode aflorar mais, como ele pode acalmar mais. Então, são milhares de fatores. Tudo pode acontecer, afinal de contas. Tudo pode. O mundo feminino, inclusive, essa oscilação hormonal, ela deixa tudo muito maluco. Verdade. Mas os homens também procuram hoje, com muito mais intensidade, o tratamento do melasma, não é isso, Gerriane? E temos também um público feminino gigante e um público masculino, as esposas, enfim, que estão nos assistindo. O que é que pode fazer o primeiro passo que a pessoa deve tomar em relação ao cuidado com o melasma? Bom, o primeiro passo é procurar um profissional que seja habilitado a tratar melasma. Não é só, qualquer esteticista, qualquer profissional da estética, qualquer vai tratar melasma, não. Desde que ele tenha se especializado em tratar melasma, tá? Outra coisa, começar a já ter cuidados maiores com filtro solar, usar antioxidantes, tomar protetor oral, que hoje em dia está no auge. Há alguns anos começou a ser formulado, industrializado, porque antigamente era só prescrito, né? Prescrição médica e outros profissionais. Hoje em dia a gente consegue encontrar um nutracêutico, por exemplo, na clínica eu vendo protetor oral, que são fantásticos. Então, assim, o certo é você se prevenir, mas para que você se previna, tem que procurar um profissional apto a lhe ajudar. Como é que o profissional vai lhe ajudar? Desde que ele seja capacitado para isso, tá? E o mundo do melasma, ele está cada vez maior, porque o melasma ele é muito ligado, principalmente, hoje eu falo de tanto eu cuidar de melasma, essa semana eu comentei na minha clínica com a minha equipe, né, que a gente faz reunião de equipe para tratar casos, né, e aí eu falei, gente, o quanto que o emocional influencia no melasma. Porque as minhas profissionais, minha equipe começaram a contar casos de clientes. Não, ela está passando por um problema assim, ela comentou que está assim. Então, por isso que o melasma dela está mais acentuado. No meio do programa. Então, assim, são muitas coisas que a gente tem que fazer. Passa para um psicólogo, passa para ter uma terapia, um acompanhamento, porque tudo isso conta para que a gente tenha um sucesso. Isso. Inclusive, eu vou fazer uma vivência clínica agora em Teresina, que vem profissionais do Brasil inteiro e vai ter um psicólogo dando uma palestra sobre como nós, profissionais da estética, devemos lidar com as emoções dos nossos clientes. Olha só, a ansiedade, e sempre eu coloco um psicólogo para dar essa aula, para nós profissionais sabermos lidar com os nossos clientes. E nós podemos também indicar terapeutas, né, psicólogos para os nossos clientes. A pele é o maior órgão do corpo humano e a gente precisa ter esse cuidado. E essas manifestações acontecem sim na nossa pele e é mais comum do que a gente pensa. E se você está buscando esse profissional extraordinário para cuidar da sua pele, eu te indico a Clínica Gerriane Medeiros. Lá você tem profissionais habilitados, preparados para cuidar de você. É referência nacional e internacional no tratamento do melasma, cicatrizes de acne, rejuvenescimento facial. São 25 anos de experiência que Gerriane Medeiros traz e ela é conhecida como a rainha do melasma porque desenvolveu o seu próprio método exclusivo que clareia e mantém o melasma sob controle. A clínica oferece protocolos exclusivos, personalizados, comprovados, focados em resultados duradouros para todos os tipos de peles. E está ali localizada na Morada do Sol, em Teresina. A Clínica Gerriane Medeiros é o lugar certo para quem busca excelência e cuidado em tratamentos faciais de alta performance. O QR Code está na tela para você conversar com a equipe. Siga as nossas redes sociais, o Instagram é @Clínica Gerriane Medeiros, THE. Lá você vai ter várias fotos de resultados reais de pacientes Gerriane Medeiros, que já se tratam há bastante tempo, e você vai ver o quanto a sua vida vai ganhar um upgrade, o quanto a sua pele vai melhorar e o quanto você vai ser bem cuidada. E eu posso falar porque também sou cliente de Gerriane Medeiros, sou paciente da Gerriane Medeiros, ela também cuida da minha pele e é incrível o que você vai encontrar por lá. Olha esse rosto, gente, isso é um caso real de melasma. Olha que rosto, olha o tratamento, olha a diferença. A gente está falando de autoestima, de se sentir bem, de se sentir melhor. Olha um rosto masculino. Tudo isso na Clínica Gerriane Medeiros disponível para você. Gerriane, muito obrigada. A sua presença aqui no programa é sempre incrível. Amém. Obrigada. Tá certo? Até mais. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas é rapidinho, a gente volta, viu? Esse foi o nosso quadro Rainha do Melasma. Você